Na semana passada nós começamos uma série de reflexões com o tema Novo Coração. 私たちは先週からこの新しい心という、テーマでこのシリーズを始めました。Nós falamos sobre contentamento na semana passada. 先週は満足するということについて話しました。 Vimos a história de Raquel e de Ana. ハケルとアンナの話を見ました。 Situações semelhantes, mas posturas diferentes diante do que elas estavam vivendo. 同じ状況でありましたが、彼女たちが生きていた状況の中で違う態度でした。 Porque não era a circunstância determinou a vida delas, o rumo para qual elas foram, mas a postura que elas tiveram diante daquilo. その状況が彼女たちの人生を変えたわけではなく、彼女たちがその状況の前でどういう態度を取ったかによって人生が変わったのです。 Eu quero aprender hoje junto com vocês sobre duas pessoas, dois homens agora, que passaram por situações semelhantes, mas enfrentaram de forma bem diferente. そして今日は2人の男性の人生を見ていて、彼らが同じ状況を通ってどういう態度を取ったかということを見ていきたいのです。 E dentro disso falar sobre arrependimento. その中で悔い改めについて話します。 Mas por que falar sobre arrependimento? なぜ悔い改めについて話すのか。 Arrependimento remete a coisa triste, a frustração, a erros, a pecados. 悔い改めというのはなんか悲しいことや自分が失敗したことや罪について、思いさせます。 Por que não falar sobre acertos? ではなぜ正しいことについて言わないのか。 Apesar do arrependimento ele trazer um sinônimo que não é muito agradável, né, que a gente gosta de pensar, mas na verdade é um dos temas mais falados ao longo da Bíblia. 悔い改めというのは確かにあんまりいい話ではないのですけど、聖書で最も言われていることです。 De Gênesis a Apocalipse, Deus fala como quem busca a reconciliação com o homem. 創世記から黙示録まで神様はこの悔い改めについて人間と和解できるようにと言っています。 Não existe como falar sobre reconciliação, falar sobre cura, falar sobre salvação sem passar pelo caminho do arrependimento. ですから和解や救いを言うためには悔い改めが必要なのです。 Mas uma coisa muito importante que a gente precisa no início já discernir é que remorso não é sinônimo de arrependimento. でもまず私たちがここで理解しなければいけないのは、悔い改めと後悔っていうのは違うのです。 São parecidos, mas não são a mesma coisa. 似ているようなものですけど違います。 Ambos envolvem o desconforto de encarar uma realidade. この2つとも確かに悪い状況を見ないといけません。 As duas coisas envolvem lidar com sentimento. そして2つとも感情が関わっているのです。 As duas envolvem você ter que tomar uma decisão. そして2つとも1つの決断を取らないといけません。 Mas apenas uma delas produz mudança. でもその1つだけが変化を起こらせます。 Apenas uma delas sinaliza para um novo coração, que tem um novo coração de fato. そして1つだけが新しい心を示します。 Nos textos que nós vamos estudar, nós vamos encontrar duas histórias que no primeiro momento são iguais. 私たちが今日見る2つの箇所では似たような話があります。 E numa certa altura você vai começar a enxergar que um é mais grave que o outro. そしてある時点では1つの方がもっと真剣だということが分かります。 Mas o que determinou o fim de cada uma dessas histórias foi a percepção do que é arrependimento e do que é remorso. でもその話の最後が変わるのはその2つの状況の中で悔い改めを理解したということです。 Você já sentiu remorso? 皆さんは後悔をしましたか？ Ou quantas vezes não? 何回しましたでしょうか？ Para que fui falar? Para que fui fazer? なぜ言ってしまったのか、なぜこういうことをしてしまったのか。 Mas quantas vezes a gente lidou de fato com arrependimento? でも私たちはその中で何回本当に悔い改めたのでしょうか？ Gostaria que você mantivesse aberto 1 Samuel capítulo 15. まず最初に第一サムエル書の15章を見てみましょう。
E a primeira história, em 1 Samuel 15, conta a história de um homem chamado Saul. ここではサウル王について話します。 A história dele, na verdade, começa no capítulo 8 de 1 Samuel. 彼の話は、第一サムエル記の8章から始まります。 E ali, a partir do capítulo 8, a gente vê que ele tinha um currículo interessante. この8章を見てみます、8章から見てみますと、彼の履歴書というのは良かったのです。 Apesar de lá na frente ele dizer que ele era de família pequena, o texto faz questão de dizer quase que todos os parentes envolvidos nessa família. 彼は、後でそんなに大切じゃない家族と言いますけど、結局彼は結構、なんでしょうかね、大切な家族でした。 Ele tinha boa aparência. ハンサムな人でした。 Ele foi escolhido como rei そ por して Deus. 神様によって王と選ばれたのです。 Ele era um homem que ali no início era um homem muito humilde. 最初は本当に謙遜な人でした。 Quem sou eu e quem é a minha família para ocupar um lugar desse? 誰が私は誰でしょうか、私の家族は誰でしょう、こんな立派な地位に立つのはと言っていました。 Um homem muito usado por Deus, foi muito usado por Deus no início. 確かに本当に神様に使わされた人です。 Tá um currículo bom para as solteiras que querem procurar um homem. Olha, tá aqui Saul, cara, bonito. 結婚したい女性たちはこういう人見て、完璧なご主人だと思います。 Ou para as mães, meu filho vai ser assim. それかお母さんたちが、いや私はこういう息子を持ちたいと思います。 Que currículo impressionante. 本当に素晴らしい履歴書です。 Talvez para nós que vemos a aparência e medimos as pessoas dessa forma, seja realmente uma pessoa qualificada. 確かに私たちは人間的に見ますと、外見だけを見ますといい人だと思いま Mas す。 Deus olha o coração. でも神様は人間の心を見ます。 E Deus se interessa por quem nós somos por dentro. 神様は私たちが内側からどういう人間かということに気をつけます。 Que Deus conhece o nosso caráter. 神様は私たちの性格をよく知っている Deus から não で se す。 deixa impressionar como a gente deixa ser impressionado. 神様は私たちが惑わされるようには惑わされません。 E poucas coisas revelam muito mais sobre quem nós somos do que quando somos contrariados. そして私たちは反対されるときに自分の心を表します。 Nós já falamos que a ação ela é pensada, ela é planejada. 行動というのは考えてしまう。 Você pode disfarçar uma ação, またそれを、なんとかごまかすこともできま mas す。 a reação ela vem assim. Você é pego de surpresa e você reage. でも反動というのは考える暇もありません。 E Saul passou por isso também. サウル王もそういう経験がありました。 Porque é ali que revelou o coração de Saul. そこでそういう反応した時に彼の心が表された E の que です。 revela o nosso coração também. そして私たちの心も表されます。 E como é que o verdadeiro Saul veio à tona? ではどうやって誠のサウル王が現れたのでし Isso ょうか。 aconteceu em duas ocasiões da vida dele. 2つの状況の中で起きました。 Ele já havia sido ungido rei. 彼は王とされて、 E lá no começo, capítulo 10, versículo 8, o profeta Samuel disse: Você vai para Gilgal lá e me espere 7 dias, que eu vou chegar lá, vou oferecer sacrifícios a Deus e vou te dizer o que você deve fazer. 第一サムエル記の10章の8節で、あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのすべきことを教えますとサムエルに言われたのです。 Qual que era a ordem? この命令というのは何だったのでしょうか。 Espere 7 dias. 7日間待ちなさい。 E o que ele fez? そして彼は何をしたのでしょうか。 Não esperou. 待たなかったのです。 Saul tinha uma ordem clara. サウルははっきりとした命令がありました。 Espera. 待ちなさい。 Esperar significa o quê? 待つっていうことはどう Não いう意味でしょう decida か。 nada. 何も一人で決断を取るなということです。待ちなさい。 Mas ele não esperou. でも彼は待ちませんで Uma し ordem た muito。simples. 簡単な命令でしたけどできません E で aí し o た。 profeta Samuel o repreende. そこでサムエルは彼を叱ります。 3 capítulos depois, 1 Samuel capítulo 13, 第一サムエル記の13章で o profeta Samuel diz, versículo 10: No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, porque isso não era função do rei, isso era exclusivo
dos sacerdotes e dos profetas. Nesse momento que ele terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Verso 11, mas Samuel disse: o que você fez? 第一サムエル記の13章の10節と11節、ちょうど彼が全焼の生贄を捧げ終わった時、ここで全焼の生贄を捧げるのは王様の役割ではなく祭司の役割でした。サムエルがやってきて、サウルは彼を迎えに出て挨拶した。サムエルは言った。あなたは何ということをしたのか。E o que Saul fez? サウルはどう答えたのでしょうか。Como é que ele reagiu à repreensão? Ele se justificou. 彼は言い訳を言ったのです。Segue verso 11. Saul respondeu: eu vi que meus homens estavam debandando. Eles estavam numa guerra. Eu vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Verso 12. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o sacrifício. サウルは答えた。民が私から離れ去っていこうとし、またあなたも定められた日にお見えにならず、ペリシテ人がミクマスに集まったのを見たからです。今にもペリシテ人がギルガルの私たちのところに下ってこようとしているのに、私はまだ主に嘆願していないと考え、思い切って全焼の生贄を捧げたのです。Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. 思い切って全焼の生贄を捧げたのですと。A segunda situação, 2つ目の状況というのは、1 Samuel 15, que é o texto que vocês abriram inicialmente. これが私たちの今日の箇所ですけど、 Ele recebeu uma ordem direta de Deus dizendo: você vai para a guerra, não traga nada, destrua tudo. ここ、神様の命令っていうのは、あなたはそういう戦争に出ていきますが、この分取りのものを一切持ってくるな、全部、焼きなさいと言われました。 Ordem clara, direta. これははっきりとした命令です。 E o que Saul fez? そしてサウル王は何をしたのでしょうか。 Poupou. 殺しませんでした。 E qual foi a explicação dele para isso? そして彼の言い訳は何だったのでしょうか。 Porque o profeta Samuel chegou e falou assim: eu estou ouvindo balido de ovelha, o que está acontecendo aqui? このサムエルがそこに着いた時に、サムエルは、私はなんか羊の声が聞こえてますよと言いました。 E Saul vai explicar, vai justificar. ここで、サウル王はまた言い訳をします。 Ele foi repreendido. 怒られました。 E ele já tinha uma resposta pronta para dar. で、そこでも言い訳がちゃんとあったのです。 Versículos 20 a 21 do capítulo 15. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. 第一サムエル記の15章の20節と21節、サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征殺しました。しかし民はギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、聖節すべきものの最上のものとして、分取りのものの中から羊と牛とを取ってきたのです。Saul tinha um padrão de comportamento. サウルは一つの態度があったので Ele す。 recebia uma ordem, 一つの命令を受けて、 ele escolhia o que ele ia fazer dessa ordem. そしてその命令に対して何をするか決めて、 Quando era confrontado com o que ele não fez, ele se justificava, ele fugia. そしてそれに従わなかった時に、怒られた時には彼はいつも言い訳を言っていたのです。 Isso são duas situações, mas em outros momentos você vai ler o livro de 1 Samuel. Esse era o padrão de comportamento de Saul. これは2つだけの態度しか見てませんけど、第一サムエルを読んでいきますと、それが何回
Ele tinha remorso, mas não tinha arrependimento. 彼は後悔していたけど、誠の悔い改めはなかったのです。 Ele sentiu culpa, percebeu que fez algo errado. 自分は罪悪感を感じました。 Mas ele resolvia isso se colocando como vítima. Os meus soldados me pressionaram a fazer isso. A situação me pressionou. 結局最後にはそれを言い訳として自分が、やられたものだというふうに言われていました。 Foram os soldados que trouxeram os animais aqui para sacrificar. 兵隊たちがこの、動物たちを持ってきたのですよ。 Mas veja bem, é carne de primeiro, nós vamos oferecer para o Senhor. Uma boa intenção de espírito de princípio. でも見てください。これは最も良い動物ですよ。神様に生贄を捧げるために。 Nós vamos oferecer ao Senhor. それを神様に捧げるのですよ。 Porque mais tarde, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, ele fala assim: olha, mas eu errei, eu sei que eu errei, mas volta comigo para poder oferecer sacrifício a Deus, para eu adorar a Deus. 彼はサムエルに言います。私は間違えましたから、ぜひ私と戻って神様に生贄を捧げてくださいと言われまし Ele た。 trocou a fidelidade pela religiosidade. 彼は、忠実さを宗教と変えてしまったのです。 Ele se preocupou muito mais com a reputação que ele teria se ele desse um passo para trás do que com o caráter dele. 彼は人前でどういうふうに見られるかということに気をつけて性格の方を忘れました。 Olha o que diz o versículo 30. 30節を見てみましょ Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. 15章の30節、サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神、主を礼拝させてください。 Uma pessoa com remorso não se arrepende. 後悔している人は悔い改めません。 Ele tem mais preocupação com o que vão pensar dele, com as consequências do que ele fez, contra quem ele fez. 彼は人前でどう見られるかということに気をつけて、傷つけた相手のことは全然気にしていません。 E ali a última palavrinha, o ser, não é ser, tá? É sem mudança de mente e comportamento. ですから、後悔というのは結局考え方も態度も変わらないのです。 Ele não mudou. 変わらないもの Ele です。 sempre tinha uma resposta pronta para dar. いつでもそういう言い訳があったのです。 Saul tinha tudo para dar certo. サウルは本当に全てうまくいくための全てを整っていました。 Mas a cada momento em que ele era confrontado e que Deus queria lapidar Saul, ele dizia: não, você que entendeu errado, não é bem assim. でも神様に叱られるためにサウルはいやそうではありません、ちょっと違いますよというふうに言い訳を言ってました。 Você conhece alguém assim? そういう人知っていますか？ Tem resposta para tudo. いつでもそういう答えが持っている。 Você é assim? 皆様はどうでしょうか？ Já lança a mão da explicação para o que você fez? もう自分がしたことにすぐ言い訳がある。 Racionaliza. それをもう考えて、 A carne é fraca. この肉体は A 弱い。 pressão foi grande プ demais. レッシャーがすごかった。 Eu ia pagar um preço. Eu não mereço isso. 私はそういう価値を払わなければいけなかったのです。 A gente é ultra criativo em procurar desculpas para o que a gente fez. 私たちはいつでもそういう言い訳があるのです。 Adão fez isso. アダムもそうされました。 Adão, quem falou para você que você estava nu? Você comeu do fruto? アダム、誰にあなたが裸だって言ったのですか？あなたは実を食べたのですか？ A mulher que o Senhor me deu, ela. あなたが与えた女性が私にくれたのです。 Caim, cadê o seu irmão? カイン、あなたの弟はどこか？ Sou eu o responsável pelo meu irmão? いや、私がこの弟の責任を持っているのか？ Saul tinha tudo para dar certo. サウル王は本当に成功するために全てが整っていました。 Mas cada vez em que ele lidava com remorso diante dos seus erros, não com arrependimento, mais longe ele ia de Deus. 彼が罪を犯すたびに後悔だけをしていたためにもっともっと神様から遠ざかっていきました。 Ele sempre negou a gravidade da situação, do pecado dele. 彼は自分の罪の重さを無視していたのです。 Ele semeou rebeldia e acabou colhendo fracasso na vida, no reino
Tem tudo nele. 彼は反抗を種まいて結局得たのは、失敗ばかりです。 Não foi Deus quem castigou Saul. 神様が彼に罰を与えたわけではあ Ele りません。 escolheu semear essa vida. 彼がそういうふうに生きたので E す。 o grande problema não é errar, não é nem pecar. ですから最もの問題というのは、罪を犯すということではありません。 Pior do que errar e pecar 罪を犯し、また間違いを犯すよりも、 é o que a gente vai fazer quando Deus nos confrontar com o nosso pecado. もっとひどいことは私たちが神様にその罪を示された時にどうするかということです。 Eu erro, você erra, todo mundo erra. Não tem um ser humano sobre essa face da terra que nasceu, existe e vai nascer ainda que nunca vai falhar. Todos vão ですから falhar. 私も皆さんも誰でも罪を犯します。 Deus não está exigindo que Arissa seja perfeita, mãe, esposa, funcionária. Não pede isso. Deus não 神 pede 様が isso. 求めているのは私たちが完璧な人になるということではありません。 Mas o problema é que não terminou com aquele momento de ai, tudo bem, eu sei. Não foi só um momento de sentimentos agitados ou justificativos. ですから問題はそこで言い訳に終わってしまったということではないのです。 Mas toda a sua vida foi negativamente afetada. でも彼の人生すべてが結局、ダメになってしまいました。 E uma das decisões que ele começou a tomar a partir dessa mentalidade de remorso foi quase colocou a vida do próprio filho em risco. そして彼がそういう、後悔だけの人生を生きたために自分の息子さえも危機に侵したの Ele で se す。 tornou homem possessivo, esse trono é meu, ninguém tira. この座は、この王座は私のものだ、誰も取ってはいけないというふうに。 E ele passou a olhar os outros com os olhos de um coração amargo e vendo até aliados como Davi como inimigos. ですからそういう目で相手を見ていたから、そういう苦い気持ちで相手を見ていたから、自分の味方も敵として見ていたので E す。 no final o reino foi dado a outro e ele encerrou da forma mais humilhante a vida dele. 結局王座は他の人に渡って自分の最後は本当にひどいものでした。 Irmãos, remorso mata. ですから後悔は Não adianta dizer eu tenho um grande Deus se no coração a gente se nega a obedecê-lo. 私たちがどれだけ私の心には偉大なる神がいると言ってもその神様に従わなかったら無駄なのです。 Jesus disse, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu lhes digo. 神様はあなたたちは私を主、主として呼びますけど私に従わないのです。 Não adianta chorar, se derramar durante o culto, se durante a semana você vai tomar decisões que convenham ao teu coração. ですから礼拝できて賛美でなんぼだけ泣いてもその平日の中に自分の好き勝手な決断を取ったらそれは無駄なのです。 1 Samuel 15:22. 第一サムエル記の15章の22節 Samuel continua dizendo, o que agrada mais o Senhor, holocaustos e sacrifícios, que é a parte da adoração, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a oferta de gorduras de carneiros. 第一サムエル記の15章の22節するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。 Verso 23, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto a idolatria. 23節、誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。 E ele ouviu a pior resposta que poderia ouvir da parte de Deus. で、彼は神様から最も聞きたくない答えを聞きました。 Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。 Remorso mata. 後悔は殺すのです。 Mata relacionamentos. この人間関係を殺してしまいま Mata す。 sonhos. 夢も殺します。 Mata projetos. また計画も殺します。 Remorso mata. 後悔は殺します。 Mas
Mas se remorso não é sinônimo de arrependimento, então o que é arrependimento? À luz da palavra. では今回は悔い改めと同じではないのなら、御言葉によって悔い改めとは何でしょうか。 Segundo Samuel. 第2サムエル記。 A história começa no capítulo 11. Na verdade, no começo do livro de... Já ali no livro de Samuel, 1 Samuel, e se estende até o capítulo 12. この話は結局第1サムエルから始まりますけど、この12章までに続きます。 Mas deixa aberto 2 Samuel capítulo 12 que esse é o ponto onde nós vamos chegar. Davi era filho de Jessé. ここでダビデについて話します。ダビデというのはエッセイの一番下の息子でした。 Era um rapaz também de boa aparência. 彼も確かにハンサムでした。 Era músico por excelência. そして音楽家でした。 Ele também foi escolhido e ungido rei de Israel. 彼も神様に選ばれて王とされました。 Era um homem o único na Bíblia inteira que é descrito assim, um homem segundo o coração de Deus. そして唯一聖書に載っているのは神様の御心通りの人間っていうのがダビデでした。 Imagina. 皆さん考えてみてください。 Um homem como Deus queria. 神様が求めているような人。 Não era perfeito, mas era o homem que agradava o coração de Deus. 完璧な人ではなかったけど、神様を喜ばせる人でした。 Ele foi chamado pelo próprio Deus. 神様ご自身に召されたのです。 Lá em 1 Samuel capítulo 13, verso 14. 第1サムエル記の13章の14節に。 Mas Davi, como eu falei, ele não era perfeito, impecável. 確かに彼は完璧な人間ではなく、罪を犯さないようなものではなかったのです。 Aliás, o que ele fez aos nossos olhos é muito, muito maior em gravidade do que o que Saul fez. でも彼がしたことっていうのは私たちの目で見たらサウル王がしたことよりももっとひどいのです。 Tem 2 episódios, mas eu quero falar de um porque ele já vai tomar o nosso tempo aqui. 2つの出来事がありますけど、その1つについて話します。 Capítulo 11 de 2 Samuel, perdão. 第2サムエル記の11章を見てみましょう。 No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi estava no palácio. 王たちが出陣する頃、ダビデはその城にいたのです。 Davi ficou em Jerusalém. ダビデはエルサレムにとどまっていた。 E ali, enquanto andava ali no terraço, na cobertura ali do imóvel dele, ele olha e vê uma mulher tomando banho. そしてダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を見ていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見え O た。 que era para Davi ter feito naquela hora? ダビデはそこで何をするべきだったのでしょうか。 Primeiro, não era nem para ele estar em casa. Em tempo em que os reis saíam à guerra, Davi estava no lugar errado, na hora errada. まず最初に彼は、他の王たちと同じように出陣して、するために出ていかないときに彼はいなかったのです。ですから違ったときに違った場所にいたのです。 Mas isso não determinava o que viria a acontecer em seguida. でも彼がしたことはそれによって決められたわけではありません。 Porque em seguida ele quebra pelo menos 3 leis dos 10 mandamentos. そこで彼は10回の3つを破ったのです。 O que acontece? 何が起こったのでしょうか。 Primeiro ele rompe o 10º mandamento. 彼は、この10回の10回目の、律法を破りました。 Que diz o quê? でその10回とは何が書いてあるのでしょうか。 Não cobiçarás nada do teu próximo, nem a mulher dele, nem as coisas dele. それは相手のものを妬んではいけないと。 Ele olha a mulher tomando banho, uma mulher bonita. E aí ele cobiça. Davi manda alguém, verso 3. Davi manda alguém descobrir quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filho de Eliã, e esposa de Urias, o Hitita, que era um dos seus soldados. ダビデは一人の女が体を洗っているのを見て、その人は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。 Davi já era casado. ダビデはもう結婚していました。 Só o fato dele ter dado um passo a mais na direção de buscar saber quem era, ele já estava errado. 彼がその人のことをもっと知ろうという、決断を取った時にも彼はもう間違いを犯してしまいま E em した。 seguida ele comete o segundo
Segunda infração contra a lei. そしてそこで彼は2つ目の、律法を破ります。 Tragam ela aqui. この女性を連れてきなさい。 Sabendo que era casado. 彼女が結婚しているということを Ele 知りな sabendo que が era ら casado. 自 Ele 分 casado. 自身も結婚していまし E た。 mais ainda sabendo da punição que Deus, como Deus tratava esse pecado da infidelidade. そして会員を犯した者に罪、そういう罰があるということを知っていた上で、 Rompeu o sétimo, não adulterarás. そして会員を犯してはいけないという7回を破ってしまいました。 E aí, para encobrir o erro, そしてそれを隠すために ele comete outro erro. もう一つの間違いを犯し Sexto ます。 mandamento. 6回の、律法です。 Não matarás. 殺人を犯してはいけない。 Ele pensa, eu tenho que dar um jeito de encobrir esse negócio. 自分は自分の罪を隠さなければいけない。 E então ele manda o marido, fala para o general dele, verso 6, mandou Davi uma mensagem para Joabe, envia-me Urias, o hitita, e Joabe enviou. Então ele tenta encobrir aquilo e não deu certo, e fala, bota ele na linha de frente de guerra. ダビデは6節でヨブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。そこで彼は何とか自分の罪を隠そうとしたけど、それがうまくいかなかったために、ヨアブに彼を一番先にこの戦争で送りなさいと言いました。 Urias era um homem fiel. ウリアは本当に忠実な兵士でした。 Quando o rei falou assim, por que você não vai para sua casa? E ele pensou, não, porque sempre ele está com a esposa dele, vai achar que é filho dele e vai estar tudo resolvido, só eu sei. E ele diz assim, ダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。もし彼が言って奥さんと寝たら自分の、罪が隠されるだろうと思いました。 ele responde verso 11, lá no meio. Como eu poderia ir para casa, beber, comer e dormir com minha mulher? Jurei diante do rei que jamais faria uma coisa dessas, porque eles estavam em guerra. 11節にも書いてありますように、それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしませんと。彼らは戦争中だったからそういう忠実な心があったのです。 E então dos versos 14 em diante ele planeja e consegue finalmente. Matou Urias. そして14節からこのダビデはそれを企み始めて結局ウリアを殺すことができました。 Ele tentou resolver um pecado com outro pecado. 彼は一つの罪をもう一つの罪で隠そうとしたの E です。 por um tempo ele ficou como Saul. 一時彼はサウル王と同じように何もなかったかのように、振る舞いました。 Agiu como tudo estivesse normal, tudo estivesse nos conformes. すべてが普通のように生きていました。 Mas de Deus ninguém esconde coisa alguma. でも神様には誰も何も隠すことはできません。 Principalmente o rei. 特に王。 Então Deus envia o profeta Natan そしてナタンを送ります。 e vai confrontar o pecado de Davi. 自分の、罪を表します。 Só que Natan, diferente de Samuel, ele sabia como conversar e arrancar a verdade do coração. でもナタンはサムエルと違って相手の、心にある真実を、持ち上げることができたので Então す。 ele conta a história de um homem que tinha uma ovelhinha que cuidava como filha e veio um outro que era rico, tomou aquela ovelhinha para dar para os seus convidados. そしてナタンが話したお話というのはある貧乏な人が羊を持っていてその羊を娘同様に世話していてそしたらお金持ちの人が来てその一匹の羊をその貧乏の人から取り上げたという話をしました。 Versículo 5 do 2 Samuel 12. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. この第2サムエル記の12章の5節するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やしナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。 E mais, deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado
compaixão. その男は憐れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。 Mas o que Davi não esperava era que essa história não terminaria aí. でもダビデが待っていなかったのは、その話がそこで終わらないということでした。 Ele é confrontado. 彼は、その罪が明かされるのです。 Verso 7. Então Natan disse a Davi: Você é esse homem. ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。 Assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres de seu senhor e o reino de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. そして主はこう仰せられた。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダヤの家も与えた。それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。 Por que você então desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪を行ったのか。 Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. あなたはヘテ人ウリアを剣で撃ち、その妻を自分の妻にした。 Você já foi confrontado nesse nível? 皆様はそういう形でこの罪が明かされたことがありますか？ Gente, lembra? Davi era rei. 皆さん思い出してくださ Como い。 Saul. ダビデは王でした。サウルと同じよう Tinha に poderes. 力がありました。 Se ele quisesse mandar executar, era ali, ó, na hora. 彼が死刑をしなさいと言われたらすぐに死刑されていたので E す。 não apenas foi confrontado, ただその罪が明かされただけではなく、 como também já recebeu o juízo. そしてそこで罰も受けたの A です。 consequência vai ser essa, Davi. これがその結果です。 Verso 10. De agora em diante a espada não se afastará de sua família, pois você desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. 10節、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。 E não só isso. O que você fez, farão com você também. あなたがしたことをあなたもされるのです。 O que você faria no lugar de Davi? ダビデの立場にいたら皆様はどうしますか？ E o texto não diz que o profeta Natan entrou e mandou os soldados saírem. ここに書いてあります。ここには書いてありませんけど、ナタンは兵隊たちを全部外から出なさいというふうに言ったわけでは A ありません。 reputação de Davi já estava sendo manchada ali no meio dos soldados ali, o pessoal da Polícia Federal que estava ali cuidando dele. 大勢の人たちの前でもう恥をかいていたのです。 Foi confrontado e recebeu já a sentença. 罪が明かされて、そして罰も受けたのです。 A consequência é essa. これがその結果です。 Davi poderia ter usado o mesmo recurso que Saul. ダビデはサウルと同じように言い訳ができたかもしれません。 Oh, veja bem, veja bem. でもちょっと考えてみてください。 Olha quantas coisas eu já fiz para Deus. 神様にどれだけ私はしてきたのですか？ Olha a minha situação que pode acontecer com os meus filhos se isso realmente vier. この私に何が起こるか、私の子孫に何が起こるかちょっと見てください。 É questão de perspectiva. Você está enxergando de um lado, mas você não percebeu o outro. この見方が違うのですというふうに言えたかもしれま Mas せ não foi ん。 isso que ele fez. でもそういうことをしたわけではありません。 Davi se arrependeu. ダビデは誠に悔い改めました。 Sabe quando a gente percebe isso na vida dele? それがどこで気づくのでしょうか？ Em primeiro lugar, é que ele assumiu a culpa. 彼はその自分が悪いと認めたのです。 Verso 13, 13節。 segundo Samuel 12. Pequei contra o Senhor. ダビデは言った。私は主に対して罪を犯した。 Eu sou responsável. 私が責任を持っています。 Ele não justificou. 言い訳はしません Ele で não し disse que た。 a culpa foi dela, que estava tomando banho na hora errada. そして彼女のせいにもしなかったのです。Eu tenho culpa dela ser bonita demais. 彼女が美しす
すぎるから悪いのだと Ele か não fez isso. そういうことをしません O でした。 Salmo 51 nos revela que ele assumiu a sua culpa. そして詩篇の51編を読みますと、彼が自分の罪を、本当に受け入れたということがわかりま Que o す。 Salmo 51 é Davi rasgando o coração diante do pecado que ele cometeu. この詩篇の51編はダビデは自分の罪に対して自分の心を告げているのです。 Diversas vezes ele chama para si a responsabilidade, ele chama de minha rebeldia, minha culpa, o meu pecado. ここでは何回も私の咎、私の罪、私の情けというを言います。 Eu pequei contra ti. 私はあなたに対して罪を犯しました。 E ele entendeu que o maior ofendido não era ele, nem ninguém, senão Deus. そして彼が理解したのは、最も傷ついたのは自分ではなく、相手でもなく、神様ご自身であるということでした。 Pequei contra Deus. 神様に対して罪を犯した。 Não é só consciência de que o que você fez causou transtorno, trouxe prejuízo, mas entender que eu ofendi profundamente a santidade de Deus. 自分の罪が相手を傷つけて、相手に、損をもたらしただけではなく、最も傷ついたのは神だということに、傷ついたのです。気づいたのです。 Todo pecado é antes de tudo contra Deus. すべての罪はまず最初には神様に対してなのです。 Contra a santidade dele, contra a bondade dele. 神様の清さ、神様の良さに対し Se て。 Davi precisasse de mais, Deus daria muito mais. もしダビデが必要であったら神様はもっと与えていたでしょ Ele entendeu que o maior ofendido era Deus. う。ですから神様に対しての罪だということを分かりまし Ele た。 deu nome para os pecados. そして罪に名前をつけたのです。 Você já viu aquela pessoa às vezes faz uma piadinha com oração, né? Obrigado por tudo, foi mal qualquer coisa. 何かは、神様すべてを感謝し、何かしたのなら許してくださいと、そういうふうに名前をつけないのです。 Uma pessoa arrependida põe nome para o pecado que cometeu. 悔い改めた人はその罪にその名前を与えるのです。 Versos 13 e 14 de Salmo 51. この詩篇の51編の3節と14節。 Pois reconheço a minha rebeldia. 誠に私は自分の背きの罪を知っています。 Verso 14. Por ter derramado sangue, ó Deus. 私は血の罪から私を救い出してください。 Quando a gente está arrependido, a gente dá nome para o pecado. 私たちは、悔い改めた時に罪を名付けるのです。 Não diga levianamente, foi mal. ですから、ただ悪かったというふうに軽く言わないでく Dê ださ nome para o い。 pecado. 罪を名付けましょう。 Fui grosso com você. あなたに対して、きつく言ってし Fui まっ injusto た。 com você. あなたに対して不義をしま Eu し fui た。 infiel a você. 私は忠実ではなかっ Dê た。 nome para o pecado. ですから罪に名付け Ah, ます pastor, よう mas に isso é し muita ましょう。 exposição. Isso é muita exposição. でもそれを私をちょっと見せてしま Não é nada perto da ofensa cometida contra Deus. おう。でも神様に対して犯した罪とは全然比べ物にはなりませ É o ん。 nosso ego dizendo, para, não mexe. これは私たちの、自分が、さらけ出したくないだけで Mas す。 na hora de fazer, você não pensou nisso. でもするときにはそういうこと全然考え A ませ nossa んで carne tem que し ser humilhada, sim. た。私たちの肉体はいつも低くされないといけませ Nosso ん。 ego tem que ser quebrado, sim. 私たちの自己満足もいつでも砕かれないといけません。 Davi percebeu que mesmo com aquele julgamento de Deus sobre ele, Deus continuava sendo justo e bom. ダビデはどれだけの罰を受けたとしても、神様がいつでも義の神であり、良い神であることを認めました。 Ele não disse assim, Deus, agora o senhor exagerou também, não precisava, não era para tanto. 神様、あなたは大げさでしたよというふうに言いませんでした。 Ele não, diferente de Saul, ele não tentou barganhar, não tentou amenizar, nem tentou maquiar. サウルと同じように何とかそういう言い訳をしようとはしませんでした。 Mas ele preferiu confiar na misericórdia de Deus, apesar das consequências. その結果があったとして神様の憐れみを信じたのです。 Coração arrependido se lança à misericórdia de Deus. Deus, o Senhor faz o que você quiser.
Porque eu descanso de que o Senhor vai ser justo, 神 misericordioso comigo. 声改めた者は本当に神様の憐れみを信じるのです。私がどれだけ罪を犯しても神様は本当に憐れみ深い方であるということを信じます。 Porque algumas das consequências de nossas escolhas erradas é não ter mais reparo. 確かに私たちがいくつか犯した罪に対してはもう、戻ることはできません。 Algumas coisas não tem mais volta. もう本当にその結果はいつまでも残るの Não です。 serão mais como antes. もう前と同じようにはなりません。 Mas não apenas isso, mas ele pediu um novo coração. Deus me dá um novo で coração. もそれだけではなく彼は自分に新しい心を与えてくださいと言われました。 Percebe? Ele não pediu uma nova chance. É diferente. 新しいチャンスをくださいと言ったわけではありま Me せ deu um ん。 novo coração. 新しい心を与えてくださいと。 Salmo 51, versos 10 e 12. 10節と12節。 Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova dentro de mim um espírito firme. Verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles se voltarão a ti. 詩篇の51編の10節と13節。主よ、私に清い心を作り、揺るがない霊よ、私のうちに新しくしてください。13節。私は背く者たちにあなたの道を教しましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょ Ele não う。 pediu uma segunda chance. ですから新しい機会をくださいと言ったわけではありませ Pediu um ん。 novo coração. 新しい心をくださいと。 Nós pedimos segunda chance, terceira, quarta, 20ª chance. 私たちはいつでももう一つ機会を与えてくださいと言います。 Mas se não tiver um novo coração, 20.000 chances, uma eternidade, vai continuar errando. でも新しい心がなければどれだけチャンスが与えられてもいつでも間違えます。 E não apenas isso. それだけではなく Deus, eu preciso mais do Senhor. 彼は神様、私はもっともっとあなたが必要だというふうに言いました。 Verso 14, Salmo 51. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, a minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor. Verso 15, para que minha boca te louve. 詩篇の51編の12節と15節。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。 E por fim ele pediu uma coisa a mais. Uma そして percepção que ele teve. 彼はもう一つ神様に頼みました。 Ele percebeu que a adoração de verdade a Deus é um coração submisso. 彼が理解したのは最も喜ばれる礼拝っていうのは神様に従う Verso 心。 17, Salmo 51. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. 詩篇の50編の17節。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。 O coração arrependido percebe. Não é uma troca. Não é uma compensação. 悔い改めた心っていうのは何かを変えるということではないということを理解し Um ます。 ajuste na vida. これは自分の人生を持ち直す。 Está tudo errado, Senhor. すべて間違っていま Eu す。 estou todo errado. 私はすべて間違いを犯しました。 Põe em mim um novo, puro coração. ですから私に新しい清い心を与えてください。 A adoração que ele percebeu e que a gente precisa entender que a nossa melhor oferta a Deus é a nossa obediência voluntária. ですから私たちも理解しなければいけないのは神様に対して最も喜ばれる生贄というのは私たちが従う心を持つということです。 Humanamente falando, o pecado de Saul não foi tão grave, ele apenas desobedeceu algumas ordens. 人間的で見ればサウルの罪というのはそんなにはひどくなかったのです。ただいくつかの命令に従わなかったのです。 Davi adulterou, Davi assassinou, ele fez ocultação de cadáver, ele tentou apagar tudo. ダビデは罪を犯して姦淫を犯してまた殺人も犯しました。 Mas não é a feiura do pecado. でもそこで問題なのは罪がどれだけひどいかということではあり É ま o せん。 que a gente faz quando Deus diz: Você é o homem.
私たちがあなたがその男ですよと言われた時に何をするかということが問題です。 Davi se arrependeu. ダビデは誠に悔い改めまし Porque た。 Deus não procura pessoas perfeitas. 神様が求めているのは完璧な人間ではありません。 Deus procura pessoas com coração humilde. 神様が求めているのは謙遜な心を持っている人たち E a です。 resposta de Deus para o coração arrependido そして悔い改めた、心の、答えというのはダビデが聞いた言葉です。 2 Samuel capítulo 12, 第2サムエル記の12章 verso 13. 13節。 Natan respondeu: Sim, o Senhor lhe perdoou, e você não morrerá por causa de seu pecado. ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。 Onde existe arrependimento, existe perdão, existe restauração, existe salvação. 悔い改めがあるところには許しがあり、またすべてが与えられ、そして救いがあるのです。 Coração arrependido é o que Deus procura. 神様が求めているのは悔い改めた心です。 Porque esse é o caminho em que Deus vai levar para a cura, para a libertação. その道を通して神様は癒し、自由にしてくれるのです。 Nós acreditamos que nós precisamos nos consertar para então chegar a Deus. 私たちが信じるのは、私たちがどうにかして、しないと神様に届くことができないと。 A gente tem que largar os vícios, tem que tirar a tatuagem do corpo, mudar de roupa, cortar o cabelo. 私たちは自分がやっている間違ったことを捨てて、この服装を変えて、この入れ墨も取ってというふうに思います。 E aí quando eu estiver certinho, eu vou buscar o Senhor, porque aí eu vou estar limpinho. そして全てが正しくなった時に神様のところに行けると。 É o contrário. でも反対なのです。 Nós precisamos ir a Deus como nós estamos. 私たちはそのままで神様のところへ行かないといけません。 Sujos, imundos, escravizados, ir até Deus. 汚れたままで、罪の奴隷としたままで。 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 第一、ヨハネの手紙の第1の1章の9節に書いてありますように、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいま Não す。 são os anos de igreja que você tem. ですから皆様がどれだけ教会に通っているかではないのです。 Quantas coisas em nome do Senhor você fez. また神様の皆によって何をされたかでもなく、 Mas ao quanto a gente, cada de nós, pessoalmente se sujeita a Deus. でも私たちがどれだけ神様に従っているかです。 Quanto nós o amamos em obediência. 私たちがどれだけ神様に従いながら神様を愛しているかです。 Porque onde não existe arrependimento, também não há cura. 悔い改めがないところには癒しもない。 Não existe restauração また元に戻ることもないので e す。 muito menos salvação. そこには救いもありま A す。 salvação é de graça. 救いはただです。 Não foi de graça para Deus. でも神様にとってはただではありませんで Ele し já た。 disponibilizou perdão, salvação. 神様は許しと救いを私たちに与えてくださいました。 Mas se a gente quer as coisas do nosso modo, nós estamos dizendo para Deus, em outras palavras, fica com o que é teu e eu vou ficar aqui na minha. でも自分でその自分のやり方でしようとするときには神様には私は自分のやり方でしますから神様あなたのものは受け入れませんと言っています。 Jesus morreu na cruz pelo meu pecado? Morreu. イエス・キリストは確かに私の罪のために十字架で死んでくだ Mas さ a いまし salvação た。 é automática? Não. だからといって救いはもう直接来るものでしょうか。 Precisa crer. いや、そうではありません。信じるべきです。 Precisa se render a Cristo. そして全てをイエス様に委ねないといけません。 Deus é bom, 神様は良い方であります。確かにそうです。 mas Ele é justo também. でも義の神様でもあり Ao ます。 longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para o arrependimento. この歴史を通して神様は多くの人たちが悔い改めるようにと言ってください Para ま a す。 salvação que Ele já disponibilizou. この救いを与えるために。 Mas, se por vezes eu fechar o céu, Deus falando para Salomão, para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, é uma condicional, se o meu povo que se chama pelo meu nome,
humilhar-se, orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei o seu terra. 第二歴代史の7章の13節と14節、神様がサウル王に言われている言葉です。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。Muitos ministérios, muitos casamentos, muitas famílias estão doentes. 多くの奉仕、多くの家族は本当に今病を負っているのです。Algumas já têm talvez até já sem vida. いくつかはもう命がないのです。 Porque não foi encontrado arrependimento ainda. そこには悔い改めがなかったからです。 Esse é o caminho da vida. これが人生の道なのです。 Saul escolheu seguir sua razão. サウルは自分の意志を、に従う決心をしました。 Escolheu seguir o seu coração. 自分の心を従うことに決めました。 Escolheu preservar sua reputação. そして自分の、人前でよく見られることを、選びました。 Escolheu morte. ですから死を借り切りました。 Davi abriu mão de ter razão. ダビデは自分が正しいということを、捨てました。 Escolheu ouvir Deus. そして神様の声を聞くことを選びました。 Escolheu abrir mão da sua reputação. そして自分が人前でよく見られることも捨てました。 Escolheu vida. そこで命を借り E ま foi した。 chamado homem segundo o coração de Deus. そして神の御心通りの人間として呼ばれました。 Com qual dessas histórias parece a sua história? 皆様の人生はどっちでしょうか。 O que você anda fazendo quando Deus fala da palavra, confronta o teu coração, qual é a sua resposta aí? 皆様が本当にこの御言葉を通して罪が明かされた時に皆様の答えはどうでしょうか。 Escolha a vida. ですから皆さんぜひ命の方を選びましょう。 Não remorso, 後悔ではなく mas arrependimento. 誠の悔い改め。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos repreende, mas repreende porque nos ama. 主よ、本当に神様が叱ってくださるのは私たちを愛してくださっているから本当に感謝します。 Pai, nós não queremos ser como Saul. 私たちはサウル王と同じようにはなりたくありません。 Sempre tinha uma explicação para o que fez. いつでも自分の罪に対して言い訳を持っていました。 Mas também não confiamos no nosso coração porque nós não somos tão melhores. Talvez não sejamos em nada melhores que Saul. そして私たちは自分の心を信じることはできません。なぜかと言いますと、私たちもサウル王と同じような人間かもしれません。 Mas queremos ter o coração como Davi. でも私たちはダビデと同じような心を持ちたいのです。 E quando confrontado, se arrependeu. 罪が明かされた時には誠に悔い改めました。 Não queremos, ó Deus, ser a razão da enfermidade nas nossas famílias. 私たちは自分の家族の病の理由とはなりたくないの Se で o す。 Senhor está nos chamando a perdoar, nós queremos perdoar. 神様が許しなさいと言っているのならば私たちは許したいの Se o で Senhor está す。 nos chamando, Senhor Deus, a abandonar pecados, nós queremos, Senhor Deus, abandonar. 神様が罪を捨てなさいと言っているのならばその罪を捨てたいのです。 Se o Senhor está nos convidando, ó Deus, a render tudo que nós temos e somos como oferta ao Senhor, Pai, nos ajuda a fazer isso. 主よ、本当に主が全てを私に生贄として捧げなさいと言っているのならば私たちがそれに従うために力を与えてください。 Nos dê um coração puro, 清い心を与えてください。 coração que bate pelo Senhor. 神様に対して、ある心をください。 Nos dê um novo coração. 新しい心を与えてください。 Todos os dias. 日々与えてください。 Oramos em nome de Jesus. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。